Esse é um episódio difícil de começar a gravar, na verdade. Eu tenho pensado muito sobre essa coisa. O que acontece quando algo importante ocorre na vida de alguém? Alguém que você gosta ou tá perto e parece que você não tá produzindo a mesma entonação, emoção ou sentimento que produz nessa outra pessoa. Parece que existe uma espécie de protocolo emocional, uma maneira correta de reagir às situações. Se aconteceu algo grave, eu preciso tomar isso como grave para mim também. Se o outro tá triste, eu preciso ficar triste. Se o outro tá com medo, eu preciso sentir o medo junto, mesmo que, por exemplo, no caso do medo, eu já tenha ressignificado algumas formas de agir, né? Por que eu acho que quando a minha reação não corresponde à reação esperada pelos outros, eu preciso suspeitar que existe algo errado em mim? E aí eu não sinto, sabe? Eu acho que primeiro é pensar numa diferença entre sentir e responder ou corresponder. Talvez uma das coisas que eu esteja hoje aprendendo é que sentir e agir são coisas diferentes. Eu não preciso estar determinada para agir de uma determinada maneira. Eu estava pensando sobre isso. Até quando eu me importo muito com algo, só me importar muito com algo, não significa que eu vou dar conta da demanda. Uma vez eu comentei num episódio sobre a questão da empatia. A gente não consegue, de fato, estar no lugar do outro. E às vezes nem compartilhar a dor. Porque empatia não é necessariamente sentir a mesma coisa, mas conseguir reconhecer que aquilo está acontecendo dentro do outro. Mas não necessariamente você precisa sentir também. É estranho, né? Qualquer coisa, gente, uma gravidez, uma conquista, uma briga familiar, uma pessoa que parece que eu deveria amar mais, que todo mundo ama e eu não, ou que eu deveria amar menos. Quem é que decidiu a régua? Quem é que decidiu a quantidade correta de tristeza, amor, raiva que eu deveria sofrer, ou que qualquer um deveria sofrer para provar que se importa com alguém? É um vínculo, né? A questão do tabu. Existe uma coisa, a gente não gosta de admitir, mas nem todo mundo é realmente íntimo. Parentesco, por exemplo, não é sinônimo de intimidade. Eu comentei isso também. O nível de intimidade pode ditar quanto tempo você tem de viver um luto, por exemplo, ou de realmente se importar com alguém. Em tese é mais fácil se importar com quem está perto, presencialmente, fisicamente de você, do que quem está longe. Mas na verdade as relações são mais do que isso. E a gente não tem obrigação de transformar um vínculo numa sentença eterna. Eu te amo porque a gente chegou até aqui por diversas razões. E a gente pode chegar até outro lugar também. Eu não te amo porque tem algum motivo, algumas razões, mas a gente pode chegar a outro lugar também. Tudo isso envolve a reciprocidade. Mas a gente confunde muito árvore genealógica com um mapa afetivo. A gente confunde muito amizade, colegagem. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu faço sim uma espécie de ranking. Tem pessoas que eu amo mais que outras. Dentro da família, dentro do meu grupo de amizades, algumas são mais óbvias, outras menos óbvias. E se eu te amo um pouco menos, não significa que eu não te ame. Eu acho que eu te amo na medida que eu consigo e que faz sentido pra mim. Eu tento sempre a racionalizar, né? Eu acho que tem uma coisa muito estranha na nossa cultura ocidental, eu acho importante pontuar isso também. Quando alguém adoece, parece que a doença começa a reorganizar moralmente toda a história daquela pessoa, sabe? Agora, essa pessoa ficar vulnerável significa que tudo que existiu antes deixa de existir? Que uma doença apaga conflitos? Que essa fragilidade transforma automaticamente alguém em uma pessoa íntima? Isso não é verdade. A gente tende a olhar o conceito de família. Se um se importa, todos se importam. Isso não é exatamente a verdade. Mas nesse caso específico, é justamente aí que fica o tilt, sabe?
acontece uma coisa terrível com alguém que eu não gosto tanto, e aí eu não me sinto impelida a ajudar, compelida a ajudar. E talvez não esteja forte o suficiente para ajudar. E aí eu me sinto errada. Como assim eu não estou entregando essa demanda? Acho também que eu aprendi por muito tempo a me observar com o olhar do outro. Eu desconfio das minhas reações quando elas estabelecem um limite. E muitas vezes existe a associação, né? De ser alguém bom, uma pessoa boa, não só fazer o bem e não fazer o mal. Como eu comentei naquele episódio, é também estar emocionalmente disponível, integralmente conveniente. Apesar de eu ter uma certa responsabilidade pela forma como eu trato as pessoas, e em tese as pessoas teriam que ter responsabilidade com a forma que me tratam também, sentir o que deveria ser mais confortável para o outro é muito difícil, é uma demanda absurda. Às vezes eu não consigo nem definir o que é confortável para mim. Então, talvez em vez de pensar o que eu preciso ser para corresponder, eu talvez precise só olhar o que eu realmente sinto, penso, preciso naquele momento, sem uma lente de aumento, com a comoção, a emoção exacerbada que alguma situação possa promover, e também sem, sei lá, descartar completamente, né? Eu acho que também é uma questão de timing e capacidade. Porque mesmo quando eu amo alguém, talvez eu não tenha capacidade de fazer tudo que essa pessoa precisa. Ou se essa pessoa está em sofrimento, é um lugar muito nebuloso para a gente entender o que precisa. Existe uma diferença entre não querer e não conseguir, entre não se importar e não ter capacidade. E às vezes eu amo você, só não consigo fazer hoje, sabe? Porque o amor, esse importar, esse sentimento, ele não automaticamente muda o seu estado, sei lá, não coloca você no brilho máximo, sabe? E eu acho que maturidade emocional talvez seja conseguir olhar para essas situações e dizer: eu não sinto como você, mas eu consigo respeitar como você sente. E é o que eu tento levar para minha vida de modo geral. É o famoso eu acredito que você acredita nisso. Sempre que tentam me convencer de algo, e eu percebo que aquilo é muito genuíno para a pessoa. Não é uma falácia, uma argumentação falsa, algo, sabe, pejorativo, canalha, canastrão. É uma realidade para aquela pessoa, só diferente da minha. Então eu viro para ela e falo: eu acredito que você acredita. Eu não preciso transformar a sua dor na minha dor, mas eu posso tratar você com respeito, cuidado, educação. Isso significa estar emocionalmente disponível para você? Não. Eu acho que é analisar o contexto e dar a César o que é de César, digamos assim, a parte que me cabe naquele momento. É muito difícil prever como alguém vai reagir, principalmente falando em questão de família, em questão de vínculos, limites. Parece que tem um lugar muito complicado entre você dizer não e parecer que vai perder alguém por conta disso, sendo que na verdade alguns nãos que você permite, que você solta, validam mais ainda a relação. Você começa a pensar: então aqui é um espaço seguro, aqui eu posso ser quem eu sou e não quem eu precisaria ser para me adaptar. E esse adaptar não é só me encaixar, é me talhar, é me encolher, é me apertar. Então eu não preciso fazer isso aqui, e mesmo assim eu não sou uma pessoa cruel, fria, insensata, insana. Eu acho que é sobre encontrar essas pessoas. No final é sobre expandir, sabe? É sobre explorar não só aquilo que você gosta, aquilo que eu gosto, o que é confortável, mas buscar entender o que você está percebendo. Se é sobre acolher alguém, é o que você vê, o que você escuta. Não pegar essa demanda para você, isso é muito importante. Mas como seres humanos que somos sociáveis e tentar nos conectar nessa era onde todo mundo quer se desconectar e se entreter de outras maneiras, explorar esses estímulos, explorar novos vínculos, conhecer um pouco mais do universo particular do outro,
isso é importante. A grande questão é que isso é mais difícil se não é recíproco, né? E ficar tentando ser o bom, aquele que sempre cede, aquele que sempre doa, aquele que sempre faz e aquele que pouco recebe, você acaba se endurecendo. Não pela maturidade, não pelo tempo da vida, não pelas experiências, mas pela falta de ter alguém na gangorra com você. E eu acho que é meio sobre isso. É um pouco complicado pensar todas essas coisas, porque dá uma sensação às vezes que só eu penso isso. Sim, um alecrim no campo que nasceu, dourado, sem ser semeado. Nossa, só ela pensa. Claro que não, outras pessoas pensam. E o Aforismos e Fluxo é um lugar para jogar, sabe, pro mundo, para Nova Iguaçu, porque eu quero chegar no meu primeiro mundo, e ver se eu encontro outras pessoas que pensam sobre isso também. Sobre vínculos, sobre limites, sobre luto, sobre dor, sobre resistência e também sobre conexão, sabe? É importante isso. Eu uso muito o podcast como espaço de expressão. Eu tô sentindo 1 milhão de coisas agora, é um verdadeiro turbilhão. Eu não sei nem se eu consegui me expressar, mas é o que tá acontecendo agora, mesmo que eu mal consiga nomear. Acabei fazendo um pequeno poema, porque rimei no final. E se você gostou, deixa seu comentário. Considere o @JennyArtFer no Instagram para poder ver quem eu sou, né? Ver minha foto, minha carinha e deixar a sua contribuição de alguma forma. Me deixe conhecer você também e que isso seja talvez o suficiente pelo momento. Eu acho que eu não tô aqui para suprir demandas de terceiros. Às vezes eu mal consigo suprir as minhas próprias demandas. Mas todo episódio que eu consigo gravar, todas as palavras que eu consigo tirar de mim, sejam elas organizadas ou desorganizadas, fazem parte de uma trajetória. Muitas vezes, quando eu compartilho situações aqui, pode parecer que eu tô me vitimizando ou me revitimizando, mas na verdade não. Eu só tô contando os fatos, a minha história. E que isso por si só não é uma carta, um pedido de ajuda, mas sabe quando você escreve e coloca dentro de uma garrafa e joga no oceano? Eu também não sei, eu nunca fiz isso, é coisa de filme. E não tem absolutamente nada que me impeça, a não ser acho que uma lei ou outra ambiental. Mas é mais ou menos isso, cada episódio pra mim. Na terça-feira, acho importante contar isso também. Eu tô saindo bem pouco de casa, né? Então na terça-feira eu tenho aula do mestrado e não teve. Eu cheguei lá e de repente eu tava sozinha na sala e eu aproveitei para cantar. Eu cantei algumas músicas de The Greatest Show e fiquei esperando e pensando, tudo bem, as pessoas se atrasam. E aí trabalhando toda essa minha resistência, que eu tenho resistência a atrasos. Depois eu fui entender que houve uma situação e a aula foi cancelada. E na hora eu fiquei um pouco chocada, emocionalmente falando, e eu encontrei um lugarzinho seguro para ficar. Conversei com algumas pessoas, abracei um colega e fiquei ali me distraindo. Eu resolvi a situação, eu não passei mal. Mas quando passa, né, e a gente tem momento para pensar, para elaborar, sabe? Já saiu daquele sufoco, daquele nervoso que aconteceu, vem as opções. Se eu queria ter aula e eu tava numa universidade pública, não era só ter entrado em qualquer outra sala e eu podia ter aprendido uma coisa nova, totalmente diferente, talvez totalmente fora da minha bolha. E eu, entre aspas, perdi essa oportunidade. Ou eu podia ter conversado com outras pessoas, ido na biblioteca e passado pelos livros, tomado um café. E então, não vou ficar parecendo que eu que tirei isso da cabeça. Foi um psicólogo que falou comigo, mas é verdade. Só que tudo isso depende muito do nosso humor. Eu acho que faz sentido essa sensação de não aproveitar tanto porque você tá ali, sabe, envolvido com a situação. Então não só eu às vezes reajo às coisas de maneira não padrão, né, estranha ou enfim, não esperada, como também eu às vezes não aproveito tudo que eu tinha para aproveitar. E eu lembro uma frase do Andy, um dos meus personagens favoritos de The Office, e como canonicamente os meus personagens favoritos em algum momento são nerfados, né?
são meio abublados na história. O Andy fala que gostaria que alguém dissesse para eles qual é o melhor momento da vida deles, para que eles soubessem que estavam vivendo o melhor momento e não só depois que passou. E é uma frase que, nossa, ecoou por muito tempo na minha cabeça. Eu sempre falo que o melhor dia da minha vida é hoje, né? É esse momento, porque eu nunca estive tão à frente no tempo quanto agora. Mas essa sensação, né? Que até no momento de frustração, no momento de certa tristeza, eu não aproveitei, eu não me expandi. Na hora parece estranho, depois parece que era óbvio. Então acho que parar de nos punir, e eu falo esse nos punir, mas é muito sobre eu parar de me punir e tentar agir da melhor maneira, sabe? É estranho. Eu gravei um episódio inteiro falando sobre como eu achava que era óbvio que todo mundo queria ser bom e não fazer maldades. Só que só o bem ou só o mal agora parece tão reducionista, porque a vida tem tantas múltiplas camadas, são tantos tons e degradês. Não é só fazer o bonitinho e o feio. Até porque beleza é uma coisa relativa, importa muito quem olha, importa muito o contexto, importa muito o dinheiro envolvido. Então, faz sentido analisar cada coisa? Às vezes eu acho que é mais do que só curiosidade científica. Às vezes eu acho que eu tô caçando vocabulário, palavras para poder me punir melhor. E agora ficou meio triste, né? Enfim, acho que com isso eu consegui encerrar esse episódio e sabe-se lá o que vem pela frente, porque é assim que funciona o aforismos e fluxo de pensamento. Se você gostou, um super beijo e até o próximo episódio. Tchau!